Para mim é uma honra poder estar aqui para ministrar a palavra do Senhor, a noiva do Cordeiro. Eu trago a saudação da igreja em Amambai, e para mim sempre é uma satisfação estar aqui, porque aqui é a minha casa, né? Eu até brinquei com a irmã que eu vim tomar umas mamadeiras hoje, me fortalecer, né? E o pastor me colocou para pregar aqui hoje. Eu sou um pouco caipira, irmão. É o pregador caipira? Uma vez eu brinquei assim lá no setor do pastor Carlos Chaves. E deu certo. Deu certo. Quero agradecer a vida do pastor Dionísio, esse grande servo de Deus, nós consideramos como pai. E é a razão de estarmos ali na cidade de Amambai, presidindo a igreja, porque Deus tem promessas. E Ele cumpre com as suas promessas. Foram 5 anos em silêncio, eu guardava, e Deus cumpriu, porque Ele é Deus, Ele não é homem. Amém? E louvo a Deus pela oração dos irmãos. Quero ler um versículo bastante conhecido da igreja, segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo de número 26. Nunca foi fácil para mim pregar a palavra de Deus, né? Nunca foi. Eu tenho certeza que... Segundo as Crônicas 20, 26 diz assim: e ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram o nome daquele lugar o Vale de Beraca até o dia de hoje. Eu quero falar sobre como vencer as batalhas da vida. Em rápidas palavras vou tentar fazer isso. Deus tem colocado no meu coração esta palavra desta noite. Nós sabemos, meus irmãos, que todas as pessoas têm batalhas na vida, né? Ninguém está imune às dificuldades. Mas nós encontramos aqui nesse texto bíblico um homem chamado Josafá, que é um bom exemplo, né, de alguém que venceu algumas batalhas. E se Deus permitir, falaremos sobre 5 tópicos rapidamente sobre este assunto, pois estamos iniciando o ano 2008, e eu tenho certeza que Deus tem nos abençoado grandemente o ano passado, certo? E com certeza esse ano será um ano de grandes vitórias, de grandes colheitas. Deus colocou no meu coração, na passagem do ano, o seguinte: o ano de 2008, ano de acender a candeia, varrer a casa e alegrar-se. Porque tenho visto o que Deus tem realizado no meio do seu povo. Então se prepare para receber em dobro, enfim, tudo aquilo que você semeou no ano passado. Com certeza você vai colher da parte de Deus. E a primeira coisa para nós vencermos uma batalha é preparar-se por meio da oração, né? Falar de oração parece que é fácil, só que colocar em prática requer um pouco mais de cada um de nós, porque a oração é o começo da vitória. Muitas pessoas começaram a orar e desistiram, porque muitos de nós, eu sempre uso essa palavra nós, porque estou incluído também, quando nós descuidamos concernente à oração, nós temos uma certa dificuldade para recomeçar novamente. Porque quanto mais oramos, mais nos aproximamos de Deus. E quanto menos oramos, nós nos ausentamos de Deus, né? E nós sabemos disso. Não tem como nós disfarçarmos. Tem gente que é artista, consegue, mas eu não consigo de maneira alguma. Eu acredito que você também não é diferente. Porque a oração, ela faz a diferença em nossas vidas. A gente que ora, ele é ousado, não é? E com certeza Deus poderá contar com ele todo momento, todo instante. Então nós olhamos para Josafá. Josafá voltou-se para a oração diligente.
Certo dia ele estava no seu palácio, chega um mensageiro. Coisa que nós não gostamos é dessas mensagens negativas. Realmente, quando o telefone toca de madrugada na casa de pastor, a gente levanta preocupado. Não? Alguém morreu, alguma coisa desagradável aconteceu, e eu vou ter que varar a noite orando, resolver o problema. É uma batalha que temos que enfrentar. Não tem sido nada fácil. E graças a Deus, que a unção para pastor é 24 horas. A gente dorme pastor e acorda pastor. Né? É por isso que Ananias e Safira se deram mal com Pedro. Né? Achou que era só Pedro que estava ali, era Deus. Então o negócio é muito sério. Então é maravilhoso, porque entendemos que estamos sempre à disposição de Deus para enfrentar as batalhas da vida. Mas ninguém gosta de uma notícia negativa. Nós tememos, pressentimos alguma coisa pelo discernimento espiritual e ficamos já preparados para isso. E Josafá estava no seu trono, né? Tudo estava em paz, tudo estava indo muito bem. De repente chega uma notícia negativa, dizendo a ele que os amonitas, os moabitas, os das montanhas de Seir, se uniram entre aspas, porque eram inimigos, né? Estavam dispostos a destruir o povo de Deus. Uma notícia como essa, irmão, líder de uma seita, certo? Só se não tiver chamada de Deus, se não tiver Deus na vida, se não tiver percepção espiritual. Porque o líder é chamado para defender o povo de Deus. E nós entendemos o seguinte, que esse homem toma uma posição mediante essa notícia negativa. Ele se levanta, ele se coloca em pé e começa a falar com Deus, né? Se humilha e vai para a oração. É interessante isso. Tem pessoas que só oram quando a coisa aperta. Aí ele vai procurar orar. Não tem como orar nessa hora, meu irmão. É difícil você orar assim, quando chega um problema sério, e você vai mais reclamar na presença de Deus do que orar. Então não funciona essas orações. É por isso que é necessário termos um depósito no céu. Eu gosto muito disso. Deus, dê uma olhadinha aí no teu odre. Aleluia. E veja as minhas lágrimas e as minhas orações. Porque é necessário termos esse depósito, estarmos sempre preparados por esses momentos desagradáveis. Infelizmente, alguns, eu sempre digo, muita gente boa, aleluia, ainda não aprendeu essa lição. E realmente tem fracassado, tem falhado nos momentos da adversidade. Mas Josafá tinha um depósito. Ele se levantou e fez uma grande oração naquele dia. Ele disse, Senhor, essa raça aí é aquele povo, Senhor, que o Senhor poupou quando o Senhor nos tirou lá do Egito, certo? E agora eles estão nos dando paga. É isso que eles estão fazendo agora. Esse é o reconhecimento que eles têm por ter o Senhor livrado da morte naquele dia. Tudo bem. E todo o povo, irmãos, reunidos, toda a família reunida naquele momento, atendendo a liderança maior, aleluia, se prostraram diante de Deus naquele dia, porque havia um problema, surgiu um problema, um desafio, e eles teriam que enfrentar, aleluia. Eles sabiam muito bem que os inimigos não brincariam com eles. Se pudesse, destruiriam mesmo, barreiriam da face da terra. Nós entendemos assim. E o povo começou a orar, a buscar a presença de Deus. Então, quando nós tomamos uma posição, aleluia, algo acontece da parte de Deus. Porque nós temos condições de trazer o reino de Deus à terra. E quando nós fazemos isso, não tem batalha, aleluia, que consiga resistir um povo que tem o reino de Deus. Segundo, precisamos nos posicionar para unção. É pondo a vida diante de Deus, é se humilhando diante de Deus. O problema estava sério. O rei não tinha uma solução imediata, não é? Quem sabe ele não preparou um plano B, vamos dizer assim, não é? Mas ele confiava em Deus, estava convicto que Deus daria um escape naquele dia, como sempre dera. E nós podemos entender o seguinte, meus amados irmãos, que de repente uma unção de Deus tomou aquele povo, porque o céu desceu naquele lugar. Aquela oração, ela chegou ao trono da graça. Quando se fala de oração, eu lembro de Daniel.
Daniel tinha uma moral com Deus. Eu gosto dessa palavra. Quando ele falava com Deus, imediatamente ele tinha resposta. Mas chegou um dia que ele teve que ficar 21 dias esperando a resposta da sua oração. Porque ele estava preocupado, ele estava aflito, porque ele acompanhava as profecias, as promessas de Deus para o povo de Deus. E ele lembrou-se da profecia de Jeremias 29:10, que eles ficariam 70 anos no exílio e Deus o traria de volta à sua pátria. E ele estava aflito porque isso estava chegando ao fim. E ele começou a orar. Aleluia! E a unção de Deus estava sobre ele. Mas naquele dia, ele precisava de uma resposta satisfatória da parte de Deus. E o diabo sabia o quanto era importante aquela resposta. Aleluia! E de repente, depois de 21 dias, chega um anjo. Eu sempre costumo dizer, os anjos estão aí trabalhando a serviço da igreja, não é isso? São espectadores, estão aqui, com certeza, aleluia, colhendo o nosso culto nessa noite e vai apresentar diante de Deus. E quando você precisa de uma resposta, Deus manda um anjo. Mas tem momento, irmão, que é necessário chamar o Miguel mesmo. É o príncipe que defende o povo de Deus. E foi acionado o Miguel para lutar contra o príncipe da Pérsia e Deus deu a vitória. Então o que eu quero dizer com isso? Se você tem enfrentado batalhas, ou está enfrentando, com certeza irá enfrentar muitas outras até o arrebatamento da igreja, eu quero dizer que você tem o céu à tua disposição. Aleluia! Deus moverá o céu por você. Então somente esteja na presença de Deus. Se você tem depositado algo lá no odre no céu, pode ter certeza absoluta que no momento de Deus, na hora de Deus, aleluia, Deus vai responder a sua oração. Aleluia. E foi o que aconteceu. Porque eles tinham depósito diante de Deus. E a unção de Deus tomou um jovem chamado Josiel. E Deus começou a usar de uma forma maravilhosa. E dizia o profeta naquele momento que eles não temessem, que eles não se preocupassem, que com certeza a liderança do rei já estava preocupado com o plano B, tentando resolver esse problema imediato. Mas de repente, aquela decisão sábia da parte de Deus trouxe o céu àquele lugar e Deus se manifesta de uma forma direta e precisa e lhe dá a resposta imediata. Vocês estão preocupados? Não se preocupe, porque essa peleja não é vossa. Eu já estou nesse negócio. Alabaca choreanda e cantaraba choreanda cai. Nós precisamos ter essa convicção, meus amados. Aleluia, eu costumo dizer o seguinte: já enfrentamos inúmeras batalhas na nossa caminhada espiritual, e em momento algum o Senhor nos abandonou. Aleluia, sempre Ele esteve presente na hora certa. E o nome dele sempre foi e sempre será glorificado. Se estamos aqui, é porque o Senhor tem vencido as nossas batalhas. E só nos resta nessa noite agradecê-lo, adorá-lo, bendizê-lo pelas bênçãos que Ele tem nos proporcionado. Aleluia, então você não tem motivo para entrar nesse santuário de cabisbaixo, como um derrotado, como um fracassado. Não, Senhor, você tem promessa da parte de Deus. Alguém diz que há 32 promessas na Bíblia, e uma delas é essa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você precisa ter essa convicção real, que a presença de Deus está nesse lugar, nessa noite, e você vencerá mais uma vez, para a glória do seu excelso nome.